Amados e amadas de Deus, aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 8 de julho, sexta-feira, vamos nos colocar na presença desse Deus maravilhoso que nos apresenta palavras difíceis, mas ao mesmo tempo sempre mostra que somos capazes de enfrentar todas as dificuldades que a vida nos propõe, né? Como dizem, viver não é fácil. Viver não é fácil, mas quando a gente vive segurando na mão de Deus, né, se torna um pouquinho mais tranquilo. Então vamos lá. O Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, então nós estamos nesta semana de envio, semana em que a palavra nos convida a pensar e olhar para esse Jesus que nos chama a uma missão. Então, nós vimos que Ele nos capacita, nós vimos que Ele nos orienta o que devemos fazer, como devemos proceder. E agora na palavra de hoje, Ele continua a nos explicar. Mas de maneira especial hoje, a palavra vem nos alertar. Qual que é o primeiro alerta que Jesus está nos trazendo nessa palavra? Ele nos alerta que a sua mensagem nem sempre vai ser acolhida por todos. Que a sua mensagem é uma mensagem que nem todos vão conseguir compreender a beleza e a grandeza. E aqueles que não tiverem esta fé se colocarão contra e ali se ficarão na posição de perseguir, né, a palavra e quem, né, usa dessa palavra. E nós vamos assim, através dessa passagem, olhar para a multidão de mártires que nós temos na nossa igreja, a multidão de pessoas que derramaram o seu sangue por acreditar nesta palavra e por aceitar ir até o fim, mesmo que as consequências que tiveram foi a perda da vida, mas não perderam a alma, né? É muito bonito isso, porque quando nós olhamos as histórias dos nossos mártires, nós vemos exatamente esta palavra. Foi motivado por essas palavras que muitas pessoas deram a sua vida, né? Perderam a sua vida, mas na verdade não perderam, mas salvaram a sua vida, porque elas estavam atentos a isso que Jesus estava ensinando. Então ele diz, né, para a gente ter prudência, né, como as serpentes e simples como os pombos, né? Ele está nos dizendo que nós somos enviados no meio de lobos, que muitas pessoas não têm esta bondade no coração,
E aí, se essas pessoas não têm essa bondade, esse amor no coração, elas vão querer atacar, né? A figura do lobo é aquela figura que ataca, né? Os discípulos, os apóstolos foram atacados em praças públicas, apedrejados, tiveram que sair fugidos das cidades. Mas eles pararam com a missão quando isso aconteceu? Não. E por que eles não pararam? Se as pessoas não estavam ali querendo receber, não estavam ali gratas por aquilo, por aquele ato, eles não pararam porque eles tinham consciência de que o que eles estavam fazendo era algo bom e algo para Deus. Este é o primeiro ponto para que o bem permaneça sempre. Quando você tem a consciência de que o que você faz é algo bom, mesmo que o outro ali não dê o devido valor, você está ali fazendo o quê? Você está ali mostrando que você acredita naquilo e por isso você não vai parar, né? Nós não podemos parar o bem, mesmo que o mal tente nos calar. E eu não vou parar de falar de Deus, mesmo que as pessoas não queiram escutar. Porque eu sei que aquilo que eu faço, a missão que eu assumi, é uma missão que foi assumida para Deus e com Deus. É Deus quem me pede. Você entende? Então, isso faz com que aquilo que a gente vive em Cristo permaneça e não seja apagado pelo outro. Porque é muito interessante que muitas pessoas vêm tentar apagar o Deus que está dentro de nós. E às vezes tentam apagar até com esses ataques de morte. Então assim, Jesus está falando, olha, não, vocês não podem parar. Vocês serão odiados, vai haver muita coisa ruim, mas vocês não podem. Tem que perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Viver as coisas de Deus não é algo fácil, mas se você perseverar até o fim, você será salvo. Mesmo que alguém te persiga, te critique, lógico que nós não vivemos mais essa realidade nos dias de hoje. Ou melhor, não vivemos aqui no Brasil, mas quando nós vamos para outros países, nós vemos perseguições religiosas ao ponto de morte mesmo, né? Do martírio. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade, nós vemos sim, né? Um mundo que tenta atacar a nossa fé, destruir a nossa fé. Por que que você acha que manchetes, né, que envolve escândalo da igreja, né, é algo que é publicado em todos os canais? Porque é algo que, né, tem ali um desejo de destruir o bem. Por que que as manchetes daquilo que a igreja faz de bom não é publicado em todos os canais? Porque não tem essa preocupação, né? Não estou aqui dizendo que o mal que acontece dentro da igreja tem que ser abafado, não. Não é isso, né? É importante que exista a justiça, mas nós percebemos que vai muito além do ser ou não ser justo, mas tem um intuito, né, de querer tirar a fé do outro, de atacar, né, de ser ali como esse lobo que ataca. E eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, né? Que a gente tenha esse entendimento, e mesmo com todos os ataques que a nossa igreja sofre, né? Mesmo com todas as falas que nós cristãos sofremos, que a gente não desista ali de mostrar
o quanto viver as coisas de Deus nos faz bem. Eu lembro quando eu estava no colegial, e era muito comum, né? Alguns professores, né, às vezes falar da Inquisição, né, falar das cruzadas, e sempre apresentando a igreja como, né, a pior do mundo. E aí, dentro de mim, eu já era muito religioso, né? Tinha uma fé muito grande, já tinha feito minha experiência com Deus. E eu pensava sempre no meu coração, não é essa igreja que eu vivo hoje. Essa igreja do passado que errou não é a igreja que nós temos no nosso século, né? E por isso eu não perdia o orgulho de dizer eu sou cristão, eu sou católico. Não. Mas padre, e os erros que a gente vê nos dias de hoje? Sim. Mas diante dos erros que nós vemos, e aí a gente entende que essa nossa igreja é santa, mas pecadora, mas eu consigo também enxergar os milhões de acertos. Milhares e milhares de padres, de cristãos que fazem jus ao nome desta igreja. Então isso vai muito do teu olhar. Você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Eu escolho olhar esse copo meio cheio e acreditar que é aqui que Deus, né, me quer e é aqui que Deus me envia em missão. Então não tenho vergonha não, eu tenho orgulho de fazer parte dessa igreja que Jesus mesmo fundou e de poder ser missionário, que você também tenha esse mesmo orgulho. Que o Espírito Santo desça sobre você e te capacite a cada dia. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Olá, sou Gisomar, sou de Sanharol, Pernambuco. Em 2018 fui diagnosticado com câncer de estômago, o tumor tinha 14 cm por 9,5, com 47 linfonódulos, 5 com metástases. Fiz a cirurgia no Hospital de Amor, em 4 de setembro, foi tirado o estômago, o baço, parte do pâncreas e parte do sistema linfático. Com 10 dias tive uma infecção. O médico falou que eu precisava abrir a cirurgia. Eu falei que Deus tinha falado comigo, não seria necessário. Fiquei em observação até quinta-feira de manhã, como estava muito grave, decidi abrir a cirurgia. Eu disse, seja feita a vontade de Deus, eu abrir a cirurgia, vamos abrir, mas não será preciso. Quando foi à tarde, chegou novos exames e tudo indicava que não seria cirúrgico. Continuei a observação até a sexta-feira de manhã, graças a Deus não foi necessário abrir a cirurgia. Eu fiz 25 rádios, 22 químios, o médico disse que me ensinou da cruz porque por um caso menos grave que eu não resistiu. Mas graças a Deus foi da vontade de Deus, ter orações, fé em Deus e fazer tudo que os médicos mandam. E confiar sempre que Deus dá sempre da melhor forma. Deus abençoe a todos.